Se você acha que fazer uma aquisição em construção é um bicho de 7 cabeças, é mito. Assiste a gente até o final que você vai ficar surpreso. Sejam bem-vindos ao nosso 4º episódio do Informa Coletivo, seu portal de informação habitacional. Eu sou o Thiago Silva, vou acompanhar vocês nesse bate-papo e novamente com a nossa amiga queridinha Ismarri. Seja bem-vinda, Ismarri. Oi, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, é uma honra estar aqui de novo com vocês, apresentando mais um podcast, né mesmo, do nosso queridíssimo Informa Coletiva. E antes da gente falar sobre a nossa convidada, não esquece de curtir já nosso vídeo, de seguir a gente, tá? @Informa Coletiva no Instagram, ativar o sininho e se inscrever aqui no nosso canal. Olha, hoje nós temos uma convidada muito mais que especial, uma queridinha do mercado imobiliário. Ela vai estar tirando todas as suas dúvidas sobre aquisição e construção. Você que planeja ter sua casa, como construir. Nossa, ela é especialista, gente. Com vocês, Enila. Boa noite, Thiago, tudo bem? Boa noite, Enila. Obrigada pelo convite, obrigada, Ismarri, pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa e de troca de conhecimento. E eu tô aqui para ajudar cada um de vocês. Que maravilha, hein? Enila, hoje, além da sua presença, nós temos algo diferente, que é aquele cafezinho expert. Que delícia, gente. Dá mais um café, tá? Muito obrigado, pessoal. O Thiago é espertinho, ele já fez nosso café antes da gente. Ele é apressado. Você já tá vendo. Só a gente ficou pra trás. Então, e é bom, viu? Muito bom. A gente não vai ficar de fora, não. Já vamos preparar o nosso aqui pra nós iniciar nossos assuntos. Enila, você que gosta de um cafezinho sem açúcar, você vai amar, viu? Tenho certeza. Eu tava aqui ansiosa por esse momento. Gente, olha como que é. Ó, a fumaça, o negócio é diferente. Fazer seu próprio café aqui na hora. Dá pra não cair. Enila, enquanto a gente tá tomando esse cafezinho, eu quero entender um pouquinho, você é CEO da Trid Soluções, né? Isso que mesmo. Ela trabalha hoje com financiamentos habitacionais, empréstimos consignados e consórcios. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa jornada de vocês aí, né? Quando que começou e por que Tríade? Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Enila Paixão, né? Eu atuo no mercado de Uberlândia há mais ou menos 7 anos. Antes de falar da minha jornada, é interessante a gente entender o que é um correspondente bancário. O que é um correspondente bancário hoje em dia para o cliente, para a imobiliária, para a empresa de engenharia? Ela é nada mais que uma facilitadora. Hoje o correspondente bancário, ele atua diretamente em processo habitacional, abertura de conta, empréstimo consignado. Então, o correspondente bancário vai fazer tudo aquilo que a agência, infelizmente, não tem tempo de fazer. Então, nós estamos aqui para facilitar a vida do seu cliente e a vida do seu cliente. Como eu havia falado, eu estou em Uberlândia há mais ou menos 7 anos por aí. Eu senti a necessidade, os meus parceiros sentiram a necessidade de falar, Enila, é sua vez, né? Opta por isso, porque vai dar gol. E já tem 2 anos que eu tô com a Tríade aberta, né? E tem sido um sucesso, graças a Deus. Cada dia que passa a gente vem aí arrebatado mais parceiros, mais construtoras, sim, graças a Deus, com o nosso trabalho. E o nome Tríade é pela palavra do latim, que para mim, na minha concepção, né, até a minha logo tem 3 pilares, que é fé, força e perseverança. Sem esses 3 itens, para mim, né, não tem sentido eu continuar no mercado imobiliário. Então, o sentido do nome é esse. E eu espero ter perseverança e ter fé e ter foco para atender vocês todos os dias que vocês precisarem, porque a nossa meta diária é realizar os sonhos, né, de cada cliente. Sim. É levar um cliente que não tem uma moradia, que tem um sonho, a ter esse sonho da casa própria. Porque hoje em dia
É muito fácil ter, mas muita gente ainda fica naquele paradigma de que eu não vou conseguir. Então, juntamente com a imobiliária, nós estamos aqui para facilitar a vida do cliente. Perfeito. Nila, são perguntas hoje muito assim atentadoras. Sim. E todo mundo fala assim: olha, eu quero comprar meu imóvel, morro de vontade de construir a minha casinha e tudo mais. Tenho vontade, eu já tenho algumas coisas e tudo, algumas áreas, alguns terrenos, só que ninguém sabe o conceito, o que seria, né, uma aquisição e construção hoje. Como funciona? Como que o cliente deve iniciar? Como que o cliente finaliza? Até eu tenho dúvida. Então vamos lá, esse é um tema muito importante. Eu estava até conversando com a Ismaria ali nos bastidores, que é um tema que traz lucro, é um tema rápido, porém muita gente não tem conhecimento dele. Né? Hoje a Caixa, ela tem várias modalidades e dentro dela é a construção financiada, né? Que tem algumas ramificações dentro disso, que é a construção financiada em terreno próprio, né? Então é aquele cliente que tem o seu terreno e quer financiar a obra e a Caixa vai pagar a obra. O segundo perfil de cliente é aquele cliente que não tem o terreno e quer fazer a compra do terreno e a obra, e a cliente vai pagar os dois. Ou seja, eu quero comprar um terreno no local X, quero fazer a obra X com 2 quartos, com suíte, com cozinha planejada, e a Caixa vai financiar essa obra, certo? E a cliente vai pagar tanto o dono do terreno quanto a obra. Aquele cliente que quer fazer ampliação no seu imóvel, hoje eu tenho 2 quartos, tenho mais um filho, quero fazer o 3º quarto. Então a Caixa vai atender esse público da ampliação. E tem aquele perfil de cliente que quer fazer uma reforma. Então, essas são as vertentes da construção financiada. Tem também aquele cliente que começou a obra, no meio da obra o dinheiro acabou. E aí, o que eu vou fazer para terminar de executar a minha obra? Então, a Caixa vai viabilizar para esse cliente também. Então, é muito importante a gente conhecer todas as vertentes para a gente atender todo o público. E hoje em dia, aqui em Uberlândia, existe um público muito alto para isso, porém, a maioria acha que não tem produto para isso, que a Caixa não atende. E, pelo contrário, a Caixa tem produto para você. E outra, hoje muita gente, quando a gente fala assim, aquisição e construção, todo mundo fala assim, meu Deus, aqui é bicho de 7 cabeças. Que é um bicho de 7 cabeças. Corretor, não vou receber, a obra vai dar problema, vou receber no final da obra. Corretor parceiro, não é assim que funciona, é rápido. Então, segura essa rápido. informação, segura. Tô doida pra contar. Dica já tá alfinetada. Tô doida pra contar. Enila, e sobre a documentação, qual que é a documentação que eu preciso para estar fazendo uma aquisição e construção? É diferente de um financiamento normal, de um apartamento? Vamos lá, para a gente entender essa parte, eu vou dar um exemplo bem rápido e sucinto. Aposto que os seus pais, Thiago, quando decidiram comprar um imóvel próprio, lá em 1900 e bolinha, pensaram, a Caixa não vai me financiar isso. Por quê? Eu vou começar devagarzinho. Antigamente, se trocava em produtos, por exemplo, você vai lá, eu sou pedreiro, eu vou lá, faço uma obra para você, você me paga em pão, você me paga em café, você me paga em roupa, em troca de serviço. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu faço o serviço e a Caixa vai me pagar. Né? A partir do momento que esse cliente faz uma construção financiada. Então, hoje eu não preciso fazer a obra em pequenas etapas. Hoje a gente tem um cronograma de obra, que se faz um documento que chama PCI, e eu tenho ali um controle das etapas da minha obra, do meu sonho, né? Então, esse momento, a documentação necessária é a mesma documentação para qualquer aprovação de crédito, documento pessoal, certidão de estado civil, comprovante de endereço menos 60 dias, renda, declaração de imposto de renda se houver, declaração do dependente se tiver, né? A declaração assinadinha, se for, né, um dependente maior, se não for menor, certidão de estado civil do dependente. Beleza. Aprovei o crédito. Enilo, o que eu vou fazer com esse cliente? Vocês, enquanto imobiliário. Enilo, eu tô perdido. Primeiro passo. Consegui uma empresa de engenharia especializada,
para poder fazer o projeto aprovado desse cliente, o projeto estando aprovado. Lembrando que, aí eu sei que tem uma perguntinha chave, não vou entrar nesse assunto, mas o projeto é necessário, né? Matrícula do imóvel, ART, CREA, do engenheiro responsável técnico, e a PCI, certo? Então, assim, se você for comprar à vista o imóvel, vou fazer com o meu recurso próprio. Então, é todos esses documentos. O que é que aumenta no da Caixa? A PCI. Então, não é um bicho de sete cabeças. O que seria a PCI? É uma planilha de cronograma da obra individual. E como que é feita essa planilha de cronograma? Essa planilha, quem faz é a empresa de engenharia. Nela tem projeto hidráulico, tem projeto arquitetônico, tem desde o cimento que vai até a tinta de pintura. Então, tem todo o cronograma. A obra, ela é dividida em etapas. Então, por exemplo, você quer fazer a obra em 6 etapas. Essa PCI vem com todo esse cronograma. Primeira etapa vai liberar 30%, segunda etapa 10%, terceira etapa mais 20%. É assim que funciona a PCI. Então, se houver qualquer mudança também nesse cronograma e não for entregue essas etapas, dependendo da situação, precisa mexer na PCI depois. Mas isso aí é só se der alguma coisa errada e lá na frente. O que é muito difícil, porque geralmente as empresas de engenharia conseguem fazer a PCI de acordo com o recurso que o cliente tem, com o aporte que o cliente tem para começar, porque a Caixa ela vai pagar o dinheiro na primeira medição. Então, o cliente tem que ter um dinheiro para começar a obra de aporte, certo? Então, ele só vai receber a partir da primeira medição. A documentação é essa, não tem bicho de 7 cabeças, o que vai aumentar é a PCI. Então, se o cliente já chegar para vocês engessado, não, a Caixa pede muito documento, não. É o documento padrão que você faria se você fosse comprar, né, ou fazer a obra financiada sozinho, né? Não, vou construir sozinho. Mesma documentação, financiada, aumenta a PCI. Em cima dessa pergunta sua, mantendo, né? Muita gente também tem a dúvida, tipo assim, eu posso juntar com, igual no financiamento normal, com mais pessoas para fazer o financiamento da obra ou não? E outra, qual a documentação que eu preciso do terreno em si? Aí eu tenho que apresentar essa documentação do terreno junto com a minha documentação para aprovação do crédito ou não? Vamos lá, aprovou o crédito. Primeira vertente aqui em cima, aprovei o crédito. O que eu vou fazer? Documentação da obra. Projeto, matrícula do terreno, alvará, CREA, PCI. Entregou essa documentação, vou chamar o engenheiro para visitar o terreno. Paga-se o boleto de 750 para o engenheiro visitar a obra. Engenheiro visitou a obra, vai me viabilizar ali um laudo que eu posso seguir, né, com o processo. Vou chamar seu cliente para assinar os formulários. Assinou os formulários, conformidade, correio pro abraço. Assinou o contrato, vai ser feliz. Perfeito. Lembrando que o terreno, né, em aquisição de terreno e construção, o vendedor do terreno vai receber esse recurso após o contrato registrado. Ou seja, mais ou menos aí 15 dias, que é o prazo do cartório. Ou seja, se alguém questionar esse prazo é um pouco extenso, é o prazo do cartório, não é prazo da Caixa. Lembrando que a gente, como correspondente e os melhores de Uberlândia, a gente consegue um prazo melhor nesse registro do contrato, certo? Certo, entendi. A sua outra pergunta, pode sim juntar mais pessoas no financiamento. Eu quero fazer o financiamento com a minha amiga. Posso fazer com a minha amiga. É um financiamento normal, alienação normal, e a gente pode seguir o processo. Quero fazer minha amiga, a mãe dela e eu. Posso? Pode, não tem problema. Certo? E eu consigo financiar a obra 100% se eu já tiver o terreno? Assim, esse terreno aqui da minha mãe, ela tá usando, eu vou pegar ele e vou construir minha casa aqui. É meu terreno, né? Aí, no caso, eu consigo financiar 100%? Vamos lá. Lembrando que o terreno precisa estar, né, registrado, né? Tem que estar toda a verbação ok para ser aceito. Sim, pode financiar 100% desde que seja SBPE, que é, né, médio alto padrão. Minha Casa Minha Vida, apenas 80%. Certo?
Então fica essa deixa aí. Acima de 350 mil, SBPE, 100%. Abaixo disso, 80%. Em cima dessa parte aí, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, 80%. Então é sinal que a Caixa vai disponibilizar, de acordo com o meu perfil financeiro, os 80% do valor do terreno avaliado. Justamente. Vamos supor, a gente faz uma regrinha aí. 245, vamos supor, né? Que é o primeiro padrão aí do Minha Casa Minha Vida. Supondo que eu escolhi um terreno X, no bairro X, ele vale 100 mil, certo? 100 mil, vou pagar o terreno, certo? É o compra e venda dele. Restante vai para a obra. Vai depender da análise de crédito desse cliente. Se tiver aprovado os 30%, vai pegar o máximo, né? Se tiver aprovado condicionado, vai pegar mais ou menos 25% ou 20% dentro da liberação do Caixa Aqui. Certo? E aí a gente vai definir a partir disso, a partir da simulação, quanto que vai ficar aí de compra e venda, quanto que vai ficar de entrada, quanto que vai ficar aí de aporte para o cliente dar. Enila, meu crédito condicionou muito, o que é que eu vou fazer nesse momento? Muda o projeto. Teve um cliente nosso que estava querendo fazer um imóvel de 500 mil. Aprovou para ele 400. Eu falei para ele, mexe no seu projeto. Depois de pronto, você pode aumentar a casa, não tem problema, certo? Mas o projeto inicial você consegue ajustar para ficar o imóvel do seu sonho e você não perder a oportunidade. Legal. Que é uma diferença pouca. Show. E a burocracia, Enila, em cima disso aí, para Minha Casa Minha Vida, é a mesma coisa do médio alto? Então... A mesma coisa. O Minha Casa Minha Vida vai viabilizar normalmente o SBPE normalmente. A diferença é que o cliente que é dono já do terreno, ou seja, construção em terreno próprio, ele vai ter uma facilidade, pois o terreno vai entrar aí como uma entrada, ou seja, ele vai conseguir financiar mais do que um cliente que vai fazer aquisição de terreno e construção. Enila, em questão de taxa de juros do SBPE hoje para Minha Casa Minha Vida, tem alguma diferença assim muito alta, ou o parâmetro entre eles é o mesmo pelo fato de ser aquisição e construção? O programa Minha Casa Minha Vida e o SBPE, ele tem uma diferença assim na taxa de juros, porém a Caixa ainda continua sendo o melhor banco com taxa de juros no SBPE, que gira aí mais ou menos em torno de 9,9%. Certo? Então, dependendo da situação que o cliente escolher, ainda fica melhor que outros bancos, tá? Show. Melhor taxa de juros, melhor escolha nesse momento. Entre o SBPE e a Minha Casa Minha Vida vai ter uma diferença grande na taxa de juros, pois a renda é diferente, né? O Minha Casa Minha Vida é um programa para atender uma população diferente da população do SBPE. Por isso que a taxa de juros também é mais alta. O poder aquisitivo é um pouco mais alto, certo? Te falei 2 perguntas, né? Fora do roteiro. A outra é, o que seria hoje uma renda ideal para SBPE e Minha Casa Minha Vida? Para aquisição e construção. Eu costumo falar que não existe renda ideal. Por quê? O público, hoje, de 1.500, ele consegue já comprar um produto. Porém, o cliente que deseja fazer a construção financiada, ele tem que entender primeiramente que ele precisa, né, entender o que ele quer, onde ele quer o imóvel, até porque ele vai fazer a casa de acordo com o sonho dele, de acordo com o que ele imaginou. Então, a gente precisa primeiro entender desse cliente se ele tem FGTS, se ele tem um aporte, antes de cara de fazer uma simulação. A maioria do erro das pessoas me manda sua renda, eu vou fazer uma simulação. Nessa simulação sai um valor muito exorbitante de entrada, dependendo da situação, e aí o cliente já desiste naquele momento. Então, eu costumo falar que a renda ideal não existe. Existe o melhor cenário. Dentro desse cenário, a gente vai encaixar o seu cliente. Não existe cliente que não consiga comprar hoje em dia, a não ser que tenha uma restrição, alguma coisa nesse sentido. Desde que o cliente esteja aprovado, tem como a gente adaptar esse cenário para ele conseguir adquirir o sonho. Perfeito. E outra pergunta, Enila, é tipo assim, em cima disso que você falou aí, eu já tenho um imóvel financiado pela Caixa Econômica. Eu consigo financiar novamente a construção?
Consegue. O normativo mudou recentemente, nele agora fala que o cliente que hoje em dia tem um imóvel na planta, ou um imóvel novo, ou um imóvel usado, deseja fazer construção financiada, pode. Há um tempo atrás, não podia. Que era um financiamento por CPF. Justamente. Agora, se o cliente tiver 10 imóveis prontos ou 10 imóveis na planta em construção, ele pode fazer a construção financiada, certo? Então, esse cliente não pode perder de vista, não pode perder do radar. É captar esses clientes novamente, porque a maioria já tinha desistido, porque não estava mais viabilizando para esse cenário. Agora é trazer esse público novamente para a gente conseguir viabilizar novamente esse crédito. É público de mente empreendedora, né? Quanto mais, melhor. Justamente. Já tá aí no mercado aí mesmo e vambora. E vai, constrói do jeito que quer, do jeito que sonhou. Marie, antes de você fazer a pergunta pra ela, que eu tô vendo que você tá até pinicando pra perguntar, porque tá com muita dúvida. Não tem como ficar com o Thiago aqui, não. Eu tenho que dar uns cutucão gente, assim, É porque, pessoal, quando o bate-papo é bom, aí a gente tem pergunta e dúvida até nossa mesmo, tá? Por exemplo, essa daqui eu acho que até você tem essa dúvida. Hoje, no caso assim, Enila, se você for pegar um financiamento, o prazo de parcelas, o parcelamento, é o mesmo prazo de um financiamento, a pessoa comprando um apartamento, uma casa, ou é prazo reduzido? Não, vamos lá. O cliente quer comprar só um terreno. Só o terreno, 10 anos, certo? Certo. A aquisição de terreno e construção, 420 meses, igual às outras modalidades. Então, isso me traz um gatilho de uma outra situação. Eu tenho um cliente no escritório que eu atendi essa semana e ele me falou assim, eu quero muito fazer aquisição financiada, a construção financiada, porém eu moro de aluguel. Aí eu falei para ele, não tem problema. Você tem o recurso do FGTS, você tem o aporte, porém você mora de aluguel. Durante o período da obra, esse cliente não vai pagar a parcela. Ele vai pagar juros da evolução de obra, certo? Então ele paga só a evolução de obra. Justamente. Aí eu expliquei para ele o seguinte cenário. Você vai continuar pagando seu aluguel, você vai ter o imóvel do seu sonho sendo construído pagando apenas juros de evolução de obra. Enila, como que funciona isso? Vai funcionar da seguinte maneira. Assinou caixa hoje, por exemplo. 30 dias depois, começa a pagar a primeira parcelinha de juros de evolução de obra. Na primeira medição de obra, por quê? Fez a primeira medição, lembra da PCI que tem um cronograma? Sim. Fez a medição do primeiro cronograma, 30% de obra entregue. Eles me mandam a PLS para me chamar, ou engenheiro, dependendo, ou abrir a solicitação para cair o recurso para ele, porque o engenheiro só vai 2 vezes agora, não vai em todas as medições. Então, na primeira, é apenas recurso. Beleza. Falei para esse cliente, você vai pagar o aluguel, o engenheiro vai lá, ou a agência vai dar o comando, você vai me mandar a PLS e o dinheiro vai cair para você. Você vai pagar uns juros dentro dessa medição. Então, fazendo uma continha básica. Um cliente que tem aí uma aquisição de terreno e construção de 400 mil e ele colocou aí 10 mil na primeira medição, fazendo uma continha de regra de 3, ele vai pagar a primeira evolução de obra apenas R$300. Ou seja, esse cliente vai pagar o aluguel dele, que é mais ou menos 1.000, vai pagar R$300 de juros de evolução de obra e a obra está tocando. E o sonho dele também está saindo do papel. Então, nesse momento, o cliente que iria desistir da construção financiada, ele topou. Nós vamos assinar o crédito dele semana que vem. Então, é esse tipo de cliente que a gente precisa explicar para ele. Você só vai pagar a prestação a partir do momento que o imóvel estiver entregue. Então, o cliente ele vai ter 2 situações. É um cliente que tem muito dinheiro de aporte. Quero fazer em pouco tempo. 6 meses pode fazer. Eu tenho pouco dinheiro para aporte. Eu preciso de um prazo maior para minha obra. Prazo máximo, 24 meses. Certo? Dentro desses 24 meses, acontecer algum problema com esse cliente, ele precisa encaminhar um e-mail para a Caixa, explicando o problema que ele teve, para a Caixa estender por mais 6 meses esse processo, certo? Mais 6 meses pagando evolução de obra, ele precisa entregar. Caso não entrega, a Caixa vai retomar o imóvel, certo? Ou a construção da forma que tiver. Tá, agora em cima dessa pergunta aí, essa resposta, quero dizer,
tem muitos clientes que têm essa dúvida assim. Por exemplo, hoje eu venho a falecer. O imóvel ele é quitado igual a casa, o apartamento também, a construção, aquisição e construção. Ou não? Algum familiar ou os herdeiros tem que arcar com o prejuízo, vamos se dizer, entre aspas, que o banco está levando no momento. Essa pergunta é muito interessante porque a maioria dos clientes acham que a Caixa não cobre, né? Não tem um tipo de seguro para isso. Tem um tipo de seguro sim para isso. Justamente quando a gente assina um contrato, tem um segurinho embutido que é contra, né, sinistros e contra morte ou invalidez. Então, sim, vai quitar esse valor, né, de aporte aí do cliente, da construção, e vai ficar o imóvel para os herdeiros. Legal, hein? Gostei dessa. Então, até agora, pra mim só tá tendo coisa boa. Só tem vantagem na construção financiada. Só tô vendo vantagem. Tô vendo que vou ter que tirar meu sonho do papel mesmo. Tô tipo assim, não, isso daqui tá bom, isso daqui também tá bom, mas isso daqui também tá bom. Mas me fala, não tem nenhuma desvantagem em aquisição e construção, não? Olha, eu sou suspeita pra falar, porque é uma modalidade que eu tô amando tratar hoje em dia. Pela rapidez, pela solidez, né? E pelo momento que a gente tá hoje em dia, das pessoas gostarem de morar em casa, né? Tem um público aí que você fala assim, apartamento. Não quero de nenhuma forma. Então, o sonho da construção financiada tem estado cada dia mais perto da gente, tem sido uma realidade. Então, para mim, a desvantagem seria a falta de conhecimento, muitas vezes. Porque a falta de conhecimento do outro impede ele realizar o sonho. Então, por isso que a gente está aqui e vocês também, como imobiliária, como corretores de imóveis, estão aqui para mostrar que não existe desvantagem. Independente se é imóvel novo, usado, na planta, é um sonho, é um investimento, né? Eu costumo falar que não existe investimento melhor e maior do que imóveis. Imóveis não perde valor, pelo contrário, né, Thiago? Você tá aí como corretor de imóveis, você pode falar melhor do que eu sobre esse assunto. É um ditado assim, que eu aprendi com a minha avó. Minha avó sempre falava assim, ó, quem compra terra nunca erra. Justamente. Bem isso, até hoje faz todo sentido. Ela fala assim, ó, hoje é incrível. E eu uso essa fala com muitos clientes. Só que eu acho assim também, Nila, pontuando, indo um pouquinho pro lado de você, cliente, que quer comprar seu imóvel, não adianta também um cliente só ter o sonho, mas não tiver aquele simples recurso próprio, que é um valor inicial para poder dar de entrada também, né? Porque muita gente fala assim, você consegue financiar hoje 100%. Eu acho que não é bem assim. Porque muitos corretores hoje falam, não, só pode comprar que você financia 100%. Hoje eu vejo que, tipo assim, o cliente pega, fica iludido com aquela informação, acha que é fácil, quando pensa que não, acha que não vai pagar nem documentação. Importantíssimo. Além do aporte, né, para começar essa obra, independente aí da modalidade, tem essa parte de documentação. A única diferença é que se o imóvel for na planta, muitas construtoras bonificam, né? Eu tô errada? Sim. Tá isso certo. mesmo. Então, muitas construtoras bonificam. Então, imóvel usado, imóvel novo, o cliente precisa ter mais ou menos recurso. 5%, né? Que a gente falei, que é o valor de documentação em cima daquele compra e venda. Então, é esse cliente que quer fazer a construção financiada, que precisa entender que ele precisa ter o dinheiro da documentação, né? Esse recurso aí que se paga. Já começa a pagar a partir dos 750 da engenharia. É nesse momento que ele começa a gastar. Depois com as taxas da Caixa, depois prefeitura e cartório, certo? Então, esse cliente precisa ter esse recurso e precisa ter o recurso para começar a obra. A não ser que ele faça algum tipo de acordo com quem for começar a obra, né? Para começar com o recurso deles e depois, né, repassar o valor. Isso é um acordo entre as partes. A Caixa também não entra nesse mérito. A Caixa só quer saber, né, do valor de financiamento que está emprestando, o valor de medição de obra que vai pagando ali, aquele aporte que ela vai tirar do cofrinho dela, vai passar para a obra, para o cliente começar a tocar o barco. E é nesse momento também que começam os juros da obra, porque ele já pagou o terreno nesse momento, e aí a partir do segundo momento, que é a medição de obra, ela começa a mexer no cofrinho dela. Ela vem aqui e tira, 40 mil. 40 mil na conta do cliente para poder pagar todo o custo. Uma coisa interessante também,
Que muitos clientes, eu tenho certeza que é uma pergunta que fazem para você, eu vou ter que guardar a nota fiscal? Eu vou ter que apresentar o que eu paguei para o pedreiro, o que eu paguei para o engenheiro? Não. A Caixa quer saber da medição pronta. Medição pronta, PLS enviada, dinheiro na conta. Então, isso é muito rápido, uma comunicação com a outra. Não tem documentação para se guardar. Guarda papel, escaneia papel, manda papel. É bem rápido. O engenheiro faz a PLS de acordo, eles enviam para a Caixa, viabiliza o dinheiro em 2 dias, mais ou menos, depois da documentação enviada. Pra não ficar aqueles avós, você já viu que aqueles avós guardam um monte de nota fiscal, papel. um monte de papel no Fica saco. tudo amarelo. Nossa, aonde que tá? Não, Como eu caço lá, que um monte de papel assim na bolsa. Não, na hora que você Não vai tem. olhar o papel, não tem nem escrita mais. Não tem, assim. não tem, papel. só mancha. Então, realmente não precisa. Hoje em dia, né, Thiago, se a gente for até contar como correspondente mesmo, de quando a gente começou, há 7 anos atrás, tem gente aí há mais tempo que eu, sabe do que eu tô falando. Era muito papel. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você manda uma documentação pelo e-mail ou WhatsApp, crédito aprovado em 20 minutos. Você manda a documentação por e-mail para abrir uma ordem de serviço, que é engenharia, boleto no e-mail, boleto no WhatsApp. Aí passa 2 dias, engenheiro vai na obra. Ou o engenheiro vai, né, visitar um imóvel. Então, hoje em dia é muito rápido, muito funcional. Graças a Deus, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro. Eu acho que a única coisa que falta mesmo é a Caixa pegar e começar a colocar contrato digital. Aí seria perfeito. Mas daqui uns dias tô eu vou precisar de longe. correspondente. Você me ajuda também. Mas precisa, porque precisa levar documentação, validar, tudo mais, Justamente. brigar com o gerente. Tem que ter alguém, né, pra colocar a cara. Não tem jeito. Anila, uma dúvida que passou batida, assim, você falou já sobre os pagamentos. Por exemplo, quando que a Caixa deposita o valor para mim? A documentação já tem que estar paga, tudo ok, e a Caixa faz o pagamento. Ela faz somente de acordo com a medição, de acordo com o engenheiro vai lá, faz a medição, ou ela já deposita 100%, vamos falar assim, né, do valor que ela liberou para mim, ela já faz 100%? Através de medições. Primeiro momento de pagamento, né? Se aquisição de terreno e construção. Primeiro, o vendedor do terreno vai receber, vamos falar, os 80%, certo? A partir do momento do contrato registrado. Registrei o contrato, mandei para garantia, dinheiro na conta em mais ou menos 2 a 5 dias. Ok. O engenheiro começou a dar o ok para a obra. Começou a tocar o barco. Primeira Certo. medição. O engenheiro colocou lá na PCI que vai liberar 40% em cima disso. Vai liberar o dinheiro na conta a partir do momento da PLS enviada, né, para a agência dá o comando do recurso, cai na sua conta de 2 a 5 dias. É bem rápido. Não cai nenhum recurso 100%, vai cair através de medições de obra e através dos documentos enviados. A PLS, por exemplo, quando o engenheiro não vai lá, tem 12 fotos, que é obrigatório enviar. Então, vai enviar foto da laje, vai enviar foto do banheiro, vai enviar foto da frente e assim sucessivamente. É através dessa comprovação que dá o ok. Mesmo o engenheiro não indo lá, eu sou obrigada a mandar a PLS para liberar o recurso. Isso é tão bom. Agora, uma pergunta assim, né? Quando eu vou receber o money ali, o din-din, automaticamente, eu tenho que ter uma conta corrente ou pode ser uma conta poupança? Pergunta importantíssima. Lembra que eu te falei que o meu cliente foi lá no escritório assinar os formulários? Sim. Nesse momento, ele assina formulário de cadastro, assina formulário de abertura de conta corrente e um MO, se for no Minha Casa Minha Vida, do uso do FGTS ou do não uso do FGTS, né? Então, são 3 formuláriozinhos que o cliente assina. Dentre eles, o da conta. Hoje em dia, né, nós pedimos abertura de conta. Essa conta, né, ela tem uma taxa de serviço, uma taxinha baixinha, porque tudo na Caixa é baixo. Esse cliente pode usar essa conta normalmente para qualquer procedimento, é uma conta corrente normal. Porém, tanto a evolução de obra, tanto a prestação, vão ser debitadas nessa conta, que eu informei lá no início do meu contrato, certo? Então, isso já é um acordo desde lá da assinatura de formulário até o final. Então, Enila,
voltando um pouquinho para trás também, sobre documentação, tem a pessoa que quer financiar desse modo, né, aquisição e construção, o que ela precisa, o primeiro pensamento, assim, que ela tem que ter na cabeça, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar a tríade, né? Importantíssimo. Antes de procurar a gente diretamente, né, eu gosto sempre de indicar um parceiro. Chegou lá no escritório. Eu tenho a lista dos meus parceiros corretores, tenho a lista dos meus parceiros engenheiros, porque o cliente muitas vezes vem de loja de material de construção. Pior, né? Então, nesse momento que o dono lá da loja de material de construção falou assim, vai lá na Enila, porque ela viabiliza seu crédito, ele chega lá e ele me pergunta, você conhece um parceiro para me vender um terreno? Eu vou falar, vai lá no Thiago, lá na coletiva. Então, é nesse momento que a gente vai indicar um parceiro, né? Ou se já vier do parceiro pronto, a gente vai pedir toda a documentação para poder aprovar o crédito. Eu costumo falar que hoje está bem funcional. Hoje a gente consegue aprovar o crédito muito rápido. Eu falo para as meninas, se passar de 20 minutos, não quero. Então tem que ser rápido e com qualidade. Então toda a documentação que a gente já pega para o programa, normalmente, para as outras modalidades, a gente vai usar na aquisição de terreno de construção ou financiamento só da construção, né? Que é o terreno próprio. Então isso é muito rápido. Que é o documento pessoal, a certidão, toda aquela documentação que vocês já estão habituais ali a trabalhar com ela. Perfeito, gostei. A gente falou sobre documentação. Se vocês têm alguma dúvida, pode mandar pra gente também, que a gente passa pra Enila, tá? Você quer comprar um financiamento de construção, pode procurar a Enila aí também, tá? Procura a gente primeiro, hein? Justamente. Pois além de correspondente, ela vai ter que ser blogueira para responder as perguntas de vocês. Justamente. Enila, uma outra pergunta, por exemplo, tem uma idade mínima. Tem muita gente que fala assim, eu tenho 18 anos, eu já posso financiar, fazer uma aquisição e construção? Ou não, tem que ser a partir dos 21 anos? Não, até o cliente que não tem 18 anos, ele pode fazer a compra de um imóvel desde que seja emancipado. Tá aí a pegadinha. Aí é legal, ó. Porém, nesse cenário, o correspondente não consegue viabilizar o crédito pelo correspondente, apenas pela agência. Eu vou acompanhar todo o processo via agência, porém o correspondente não é autorizado a seguir se o cliente não tiver 18 anos ainda. 18 anos, ok, a gente toca normal. Mas é importante saber nesse cliente, se ele tem 18 anos, ele não vai ter um recurso de FGTS, então ele tem que ter um recurso próprio, né? Para poder viabilizar essa obra de início. Porque sem esse aporte, ele não vai conseguir, né? Pagar a documentação, ele não vai conseguir fazer o aporte inicial para começar a obra. Eu tô com um caso que possa gerar dúvida também para alguns corretores que tá nesse mesmo barco aí. Eu tenho um cliente que mora no exterior. Como que é feito esta transação para ele que ele é brasileiro, foi para o exterior, trabalha lá e quer comprar aqui no Brasil? Essa pergunta é muito interessante porque eu acho incrível. Parece que nessa época de declaração de imposto de renda, o pessoal que mora lá no exterior, nossos amigos brasileiros que moram lá, fala assim, eu movimentei um dinheiro bacana, mandei para minha conta do Brasil, quero investir. Nada mais justo que isso, né? Trabalhou, ralou, suou, vamos investir em imóvel. Que, como você falou, quem tem terra... Nunca erra. Nunca erra. Esse cliente no exterior, ele pode comprar sim, porém também o correspondente não é autorizado a fazer. Eu vou acompanhar e viabilizar todo o processo via agência. E aí eu vou pedir uma série de documentos que eu também posso deixar para você depois, para você colocar aí na descrição. Vai exigir alguns documentos traduzidos, porque a renda é de lá, né? E aí a gente não consegue fazer essa tradução direto, precisa no consulado de lá, fazer uma procuração. Então, tem algumas particularidades de um processo normal que o cliente que mora lá no exterior, a gente precisa dar um auxílio maior.
certo? E por essa tradução, o cliente ele tem alguma taxa que ele paga a mais por isso? Tem. Quando ele vai no consulado pedir esses documentos traduzidos, ele vai pagar uma taxa lá. Exatamente os valores, aí vai depender, né, de cada consulado, certo? Aí a gente pode trazer nos outros episódios também algum valor de algum cliente que já tenha passado por isso, porque vai depender de consulado para consulado. Perfeito, Enila. Tem mais alguma pergunta, Ismael? Eu tenho mais. Deixa eu te falar, o que tá escrito aqui. É tantas letrinhas que eu tô tipo assim, qual que eu escolho pra falar pra Enila? Muita coisa mesmo. Enila, se a Ismael não quer perguntar, eu pergunto, tá? Vamos lá. Hoje, por exemplo, eu tenho um caso, a mãe, ela já tem um imóvel. Não está quitado, está financiado. Você já falou que a pessoa pode estar com financiamento que ela consegue comprar. Justamente, desde que não seja construção. Isso, só que ela não tem renda. Mas aí o filho dela está entrando com ela, não tem o imóvel no nome e tem renda. Como que é feito esse processo dos dois? Tipo assim, porque uma pessoa que tem imóvel, a documentação, ela se torna mais cara um pouquinho. Todo mundo já sabe. Que já entra no SBPE. E no caso do filho, que não tem imóvel, mesmo assim, entra no SBPE? Justamente, ele vai entrar no SBPE, mas essa mãe precisa ter uma renda ou entrar de dependente. Para ser dependente, não pode ter imóvel. Então, para a mãe desse cliente X fazer o financiamento com o filho, ela precisa ter renda. Se ela não tiver renda, ela é dependente. Entendeu? Aí, por exemplo, ela vai entrar como dependente, que ela não tem renda. Ela não vai poder ser dependente porque ela tem imóvel ativo, certo? Ela tem um financiamento em aberto. Então, vamos resumir. A mãe acaba prejudicando justamente o filho. Nesse cenário, sim. Qual cenário que seria interessante para esse cliente X? O cliente X ganha R$5.000, o pai ganha 5, a mãe sem renda, certo? Processo SBPE. Ou esse cliente X ganha 3.000, o pai ganha 2. Vai somar aí uma renda de 5.000. Assim. Vai ser SBPE porque a mãe e o pai têm imóvel. Agora tem cliente que tem essa dúvida aqui, ó. Vamos lá. O filho... Vamos resumir valores. O filho ganha 3.000, o pai ganha 3.000, a mãe não tem renda, mas ela tá negativada. E aí? E aí não compra. Não é que não compra. Não comprar é uma palavra muito forte. Precisa fazer a regularização dessas restrições pra gente rodar o crédito, né? Porque, infelizmente, todos os 3 CPFs precisam ter aí a idoneidade. 100%. Justamente. Tem que estar redondinho no caso. Justamente. Então, pessoal, a gente não consegue seguir com o processo. Vocês ficam de olho no nome de vocês, porque o imóvel do seu sonho precisa disso. E, Enila, falando agora sobre o mercado de Uberlândia em específico, como que você acha que tá andando? Uma opinião sua, você vendo, crescendo, né? Principalmente Uberlândia, crescendo muito, em questão também de imóveis e vários outros. Então, hoje em dia o mercado aqui em Uberlândia, eu estava até comentando com uma outra parceira, ele cresceu muito. Então, hoje em dia, um processo que a gente fazia aí em 15 dias, a gente consegue fazer muitas vezes em 10, se tiver reserva, certo? Então, esse cliente se torna atrativo para as construtoras. Então, enchem também os olhos das construtoras. Enche os olhos também dos construtores individuais, que é aqueles que fazem casas germinadas e etc. Então, hoje em dia é assim, a gente faz 300 processos e antigamente a gente fazia 200. Então, aumentou muito a procura. E Uberlândia está só crescendo. Então, hoje em dia a gente está com uma demanda em todos os sentidos. É imóvel usado. Pessoa querendo passar para frente para comprar um outro produto. Justamente porque eles querem... É aquela historinha. Eu vou comprar esse aqui porque é o que eu consigo comprar nesse momento. Daqui 2, 3 anos eu vou procurar outro para adquirir o sonho que eu quero, por exemplo, de uma casa ou de uma construção financiada. Então, a roda da situação de imóveis, ela não para. É uma roda muito constante que tem só a melhorar. Então, vocês que estão nesse ramo imobiliário, eu tenho certeza que as vendas de vocês, né, Thiago, triplicaram. Opa. A procura deve estar altíssima e em todos os cenários, né? Tanto de imóvel usado, na planta, construção financiada. Isso aí é certeza, viu, Nilo? Hoje, por exemplo, muitos clientes
a parte de financiamento, eu acho muito legal quando um cliente te dá um feedback assim, Thiago, nossa, se não fosse por vocês, o que vocês fizeram, a gente não teria realizado o nosso sonho, né? Da casa própria. Justamente. Porque hoje eles encontram muita dificuldade em comprar. Igual a gente fala assim, eu até converso muito com vários parceiros, eles falam assim, Thiago, cara, hoje o cliente, ele tá mais sábio, ele já entende mais o produto, como funciona. Só que tem uns clientes que, desculpa a expressão, tá, gente? É muito cabeça dura. Eles acham que, tipo assim, nossa, então eu consigo fazer uma aquisição e construção. Só que ele não fala assim, quantos que eu preciso ter? Justamente. É por isso que é importante entender todo o processo para poder direcionar esse cliente no momento certo. Você falando aí me lembrou uma outra situação. Cliente, funcionário público, quer fazer construção financiada. Nossa, eu ia entrar nesse detalhe agora, você acredita? Importantíssimo. Cliente, funcionário público, cliente é professora, e aí ela quer fazer uma construção financiada, certo? Eu tenho 20 mil. Ligou a minha anteninha. Funcionário público, empréstimo consignado. Primeira coisa que vocês podem pensar é isso também, independente da modalidade. Não tem o aporte. O que eu posso fazer para esse cliente? Assino o contrato caixa. Eu gosto de passar uns 2 dias. Estou falando isso pessoal. Quem quiser fazer diferente não tem problema. Passa 2 dias. O cliente assinou caixa. Faça um empréstimo consignado para ela, se ela tiver margem. Pega aí 30, 40, 50 mil. Paga a documentação, paga aporte. Ou dependendo se o imóvel estiver pronto, paga a documentação, coloca planejados no apartamento. Então, muitos clientes não sabem isso. E é muito eu não interessante. Sabia. Tá vendo? Tô aqui mexendo junto com você. Tá vendo? É importantíssimo isso. Inclusive, eu tive um caso no escritório que o cliente comprou um apartamento maravilhoso, porém, os planejados não eram da forma que ela queria. E ela falou assim, eu quero assinar meu contrato. Ela tinha uma boa margem, eu consegui viabilizar para ela 60 mil reais. Oh, legal, hein? E aí isso ela é trocou bom. os planejados dela, pagou toda a documentação e ainda vai viajar. Ainda sobrou Isso é dinheiro pra top. viajar. Então, Isso vou é curtir muito bom. ainda. Sabe que a casa própria tá lá, já sendo resolvida. Tá tudo e eu certo, aqui agora vai curtindo uma descansar. praia. Enila, e quais são os erros comuns que os compradores têm, né, ao entrar nessa modalidade? Como que eu consigo evitá-los também, né? Porque dor de cabeça não é bom. O primeiro erro para mim é a falta de conhecimento. Se eles não conhecem, eles têm medo. Obra, Deus me livre. Não, porque minha mãe, há 10 anos ela construiu a obra, deu uma dor de cabeça para ela, o povo não ia trabalhar e eles não terminou a obra e deu uma chuva e caiu telha e roubaram o fio. Eles só pensam nos contras. Só pensam nas coisas ruins. E nós estamos aqui tanto para falar das coisas boas e evitar as coisas ruins, né? Vocês, como corretores, o Thiago tá aí que pode falar melhor. A parte boa de ajudar esse cliente como imobiliária o cliente chega com uma ideia de que terreno é barato. O terreno realmente é barato se for num bairro mais em conta, num bairro mais econômico. Então, vocês, como imobiliária, vão trazer, o terreno X nesse bairro, você vai construir uma casa melhor, vai fazer um projeto bacana e vai comprar um terreno bom. Um terreno grande, um terreno que a prefeitura vai fazer o projeto aprovado mais rápido e você vai ter a sua aquisição de imóvel pronto mais rápido. Então, vocês como imobiliária vai fazer esse joguete para não ter erros. Porque não adianta o cliente pegar um terreno muito caro, sendo que a obra também não é barata hoje em dia. Então, vocês estão aí para também alinhar e trazer esse cliente um pouco para a realidade e mostrar para eles todos os cenários, para não acontecer os erros. O que não pode ter erro é fazer uma planilha que você não vai conseguir manter ela, certo? Medições que vocês não vão conseguir
colocar aquilo no cronograma de acordo com o que foi planejado lá atrás. Se eu planejei lá atrás 30%, né, de medição daqui 4 meses, eu preciso entregar essa medição. Então, precisa ter calma na hora de fazer o projeto. Justamente é importante também que a imobiliária seja muito parceira e a empresa de engenharia também. Lembrando, Thiago, que o cliente também começa a gastar no momento do projeto. Precisa gastar, né, para a empresa de engenharia fazer esse projeto. Se ele for usar o FGTS, precisa aprovar o projeto na prefeitura. Lembrando que alguns, né, municípios do Brasil exigem isso. A Secretaria de Obras exige isso. Via de regra, Caixa é importante que seja. Pede para que o projeto seja aprovado. Mas aqui em Uberlândia, por exemplo, a nossa Secretaria de Obra, ela fala o seguinte: se o terreno for de terceiros, então você não pode ter o projeto aprovado naquele momento, porque não é meu, certo? Então, o que a Caixa abre de brecha nesse momento? Eu vou fazer a assinatura de contrato desse cliente e ele tem 90 dias para apresentar para a prefeitura, certo? O projeto aprovado. E um projeto simples hoje, Enila, pela sua experiência e vários parceiros engenheiros também, o que se tornaria uma média? Não vamos falar um valor assim, valor real, tá, pessoal? Não é isso, não. Uma média hoje de um engenheiro para um projeto simples. Eu não gosto de falar muito de valor, senão assusta muito a galera, né? Mas uma engenharia aí boa, que vai dar todo o suporte, geralmente em torno de 5 a 6 mil. Mais ou menos isso. Para poder fazer todo o projeto, a PCI, em Excel, em PDF assinada, mais ou menos isso. Porque quem que apresenta a planilha, né? É o engenheiro? Justamente, o engenheiro vai fazer todo esse cronograma juntamente com o projeto. Você vai sentar, o seu cliente e o engenheiro. O cliente vai falando, eu quero mais ou menos assim, e ele vai colocando no papel, até aquele projeto se tornar realidade. Interessante. E hoje, Nila, qual que é o conselho que você dá hoje para nosso público, né? As pessoas que estão assistindo, as pessoas estão pensando assim, nossa, tô notando aqui, então aquisição e construção realmente é para mim. Enila, antes de você falar, e você também, Ismael, eu já falo assim, ó, você que não se inscreveu no nosso canal ainda, dá essa força pra gente se você tá gostando do conteúdo. Escreve aí, ativa o sininho aí, porque a Enila vai te responder agora, né, Enila? E não esqueça seu cafezinho. E lembrando que tem a mais um café com a gente, hein? Ainda tem essa empresa maravilhosa com um café maravilhoso. Eu sou viciada em café, então eu sou suspeita para falar. Então, Enila, qual que é o conselho que você dá para o nosso público que está assistindo, né? A pessoa que está com o caderninho na mão e falando assim, não, realmente, aquisição e construção, ela é para mim, então é ser o único meio para realizar o meu sonho. Procure um parceiro de confiança, que são vocês. Procure o correspondente bancário credenciado pela Caixa, que sou eu no caso, e a gente vai conseguir viabilizar esse sonho para você. Por quê? Não adianta sonhar de longe. Não adianta você querer fazer de longe. É preciso entender como funciona a modalidade, que é muito simples e muito rápida, para a gente conseguir viabilizar esse crédito em mais ou menos 15 dias. Ou menos. Se o projeto estiver tudo ok, passando a conformidade tudo ok, 10 dias a gente já assina o contrato. Certo? E esse cliente sai feliz. Então, o meu conselho para você, corretor, é conheça a modalidade. Não adianta hoje em dia a gente ter medo da construção financiada. A gente precisa ousar. Faz o primeiro. Tenho certeza que você vai ficar feliz porque o seu recurso vai cair rápido e você vai poder viabilizar outros clientes. Ou seja, o corretor gosta de ganhar dinheiro rápido, não gosta? Fala não. Gosta de ganhar dinheiro rápido e a construção financiada pode ser a solução hoje em dia. Então, o vendedor do terreno recebeu, o corretor ganhou. Vamos fazer isso. É dinheiro rápido e fácil. Quando cai o Pix lá na empresa, o Thiago até comemora. Até brilha os olhos, o S-Pro. Gente, mas lembrando também que meu financeiro é pesado, tá? Eu comemoro de um lado e ela já faz eu chorar do outro. Tem que pagar isso aqui. Falei assim, nossa, sério mesmo? Não dá nem prazo. Enila, lembrando em cima disso aí tudo, nada mais justo também, né, igual você pontuou, uma consultoria, é um time, né, uma junção de pessoas ali, prestando consultoria para você, cliente, que quer fazer aquisição e construção.
porque não é tentar correr atrás sozinho. Coloca na mão de um profissional, principalmente quem tem Cresce, né? Para poder acompanhar, instruir você, direcionar você com o pessoal da Tríade aí, que a Tríade vai direcionar você para um outro parceiro que é de engenharia, que aí vai juntar tudo e vai fazer dar certo para você, tá? Enila, estamos chegando, infelizmente ao final. Eu queria ficar aqui ao muito mais nosso tempo com vocês. bate-papo. Muito obrigado pela participação. E eu fico muito feliz quando eu fui fazer o convite para você, né? Eu achei que eu ia encontrar uma grande dificuldade. Nunca, fiquei super feliz. Então, como você ficou feliz, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente somente o que você achou da nossa iniciativa, desse podcast, do Informa Coletiva, né? O portal de informação habitacional. Eu já estava seguindo vocês, né, no YouTube, já sigo no Instagram. E quando o Thiago me fez o convite, eu falei, gente, ele é o cara. Ele é o cara do momento, é o cara do podcast do habitacional. O podcast está muito bem falado na cidade. Então, queria primeiro te agradecer pelo convite novamente que você me fez. E eu espero que seja o terceiro, né? O terceiro episódio. Esse tá sendo o quarto, hein? O quarto episódio. Eu espero que seja assim, 40, 50. Eu tenho certeza que já é sucesso. Sim. Então, quero te desejar todo o sucesso do mundo. Que Deus abençoe vocês. Que seja sucesso todos os dias. Que vocês consigam atingir aí o maior número de seguidores. Pois a ideia é ótima. O feeling de vocês foi perfeito com isso, né? E o engajamento que isso vai dar para vocês e a postura com outros corretores vai mostrar que cada modalidade da Caixa, cada dúvida de um pode ser a dúvida de outro e existe mercado para todos, existe financiamento para todos. Até aquele cliente que está reprovado, sabe, Thiago, ele não tá esquecido. Eu tenho o costume de falar assim, reprovou hoje. Significa que aqui 2 meses ele pode estar aprovado. Então, não deixe esse cliente de lado. Eu sempre falo nos meus treinamentos, reprovou hoje, trabalha esse cliente, trabalha esse perfil que vocês vão conseguir. Principalmente, Thiago, você está aí nesse gancho dos processos de SBPE também, médio e alto padrão. A Caixa costuma reprovar muito o SBPE por rating, né? Justamente por que a Caixa pensa? Aquele perfil de cliente, eu tenho uma fatia de bolo. E esse cliente SBPE, muitas vezes ele não tem uma conta na Caixa, muitas vezes ele não é correntista, não tem um produto. O que a Caixa faz? Reprova nesse momento. O que eu faço? Vem cá, junto com a imobiliária, nós vamos abrir um produto para você, vamos fazer uma capitalização, uma previdência, uma conta corrente. Aí faz toda aquela tratativa. 1 mês e meio depois, crédito aprovado. Cliente com restrição Bacen. Faz o pagamento, né, da restrição no Bacen, virou Bacen, crédito aprovado. Então, não percam esses clientes de vista, porque são clientes que a gente conseguiu reverter nesse tempo. Então, isso é muito importante para a imobiliária. Está reprovado hoje, assinado amanhã. Tenham isso na cabeça de vocês. Porque, na verdade, um sonho nunca morre. Um sonho nunca morre e a gente está aqui para realizar o sonho de vocês. Enila, hoje eu vou, assim, te agradecer novamente, né? E falar também, muitas pessoas falam assim, Thiago, mas de onde que veio essa iniciativa, essa ideia de vocês? Eu agradeço muito a cada cliente que quer comprar o seu imóvel. Por quê? Muitos compram e nem sabem o que está comprando. Justamente. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que levar a informação para esse pessoal, né? Porque não só para os clientes, como compartilhar informação, conteúdo para todos os corretores parceiros, tá? Vocês ainda vão ter a oportunidade de estar vindo aqui, tá, gente? Não é somente o pessoal da coletiva, não. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, né, com essa iniciativa. Uberlândia hoje, que não é uma cidade pequena, e o pessoal tá recebendo a Informa Coletiva de braços abertos, tirando muitas dúvidas. Já atendi clientes que também tá inscrito no nosso canalzinho, você também pode escrever lá, tá, gente? E falar assim, Thiago, tô gostando demais, tô aprendendo muito com as informações, corretores nem se fala. Thiago, eu queria ter uma oportunidade, vamos participar também.
Então, assim, gente, muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, pela a paciência aí que vocês estão tendo com a gente aqui também, porque não é fácil, tá? Perante pessoas diferenciadas do mercado aqui em Uberlândia, igual você, Nila. Eu que fico grata de estar Muito aqui. obrigado mesmo, tá? Pessoal, estamos chegando ao nosso final do Informa Coletivo, seu portal de informação. E hoje, encerrando esse bate-papo belíssimo com a Enila Paixão, da Tríade Soluções, e também com a minha queridinha, né? Tem que falar assim, que já tá batendo carimbo aqui, ó. Oi, Né, esse cara aqui é Ismael? meu, ó. Então, pessoal, é isso. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum episódio, hein? Não vai ficar por fora. E lembrando vocês que, ó, se você tiver oportunidade, toma esse café aqui, ó, dá mais um café, vocês vão ficar muito satisfeitos, Aqui, ó, viu? tá passando até as unidades aqui, ó. Uma delícia. Queria deixar também para vocês o nosso Instagram, que é Tríade_Soluções. Eu tenho a solução para você, para o seu problema. Você não tem um problema, eu tenho uma solução. Você tem uma situação e eu tenho a solução. Então, o meu dilema é dia após dia transformando sonhos em lares. Então, segue a gente no Instagram. Precisou de empréstimo pessoal, precisou de empréstimo consignado, imóvel usado, imóvel novo, habitação em geral, abertura de conta, me procura e eu vou indicar o Thiago para vender para vocês. Ó, vai ser um prazer receber vocês, tá, gente? Obrigado, até a próxima!